Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, ao programa vespertino do nosso fórum. Eu sou o Dr. Marcos Santos, estou aqui representando a Sociedade Brasileira de Bioética. Atualmente eu sou o presidente da regional da Sociedade Brasileira de Bioética do Distrito Federal e muito honrado pelo convite do Conselho Federal de Medicina para estar aqui mediando a mesa que vai falar sobre incorporação de testes genéticos moleculares, questões éticas, sigilo e privacidade. De fato, esse é um tema bastante do momento, como todo mundo tem acompanhado, né, dada os recentes episódios de hackeamento e vazamento de informações de autoridades. Quando a gente está falando de doenças raras e de pacientes, de prontuários, a gente tem que ter uma preocupação adicional, porque esse tipo de informação a respeito da vida do doente pode ter um monte de implicações, né? Como é que a gente lida com isso? Sem dúvida, é uma questão ética que precisa ser discutida e essa mesa vai ser formada para isso. Eu queria convidar, então, a doutora Aícia Terezinha, está aqui já? Doutora Aícia, por favor, suba aqui na mesa. Doutora Aícia Terezinha é médica geneticista. Doutora Aícia é professora titular do Departamento de Genética Médica e Medicina Genômica da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Fico muito feliz em saber que tem uma professora da Unicamp aqui. Eu sou ex-aluno da Unicamp também. E uma representante de um departamento muito importante, né? A Genética Médica da Unicamp. Coordenadora do Laboratório de Genética Molecular da FCM da Unicamp, coordenadora do grupo gestor de da Iniciativa Brasileira de Medicina de Precisão, BIPMED, www.bipmed.org. Eu vou chamar também, já para compor a mesa, o segundo membro, André Machado. Aí. Doutor André é filósofo, em doutorado em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e fez o pós-doutorado com pesquisa em teologia e bioética no Departamento de Teologia da PUC-Rio. Depois tem o pós-doutorado em pesquisas em ética biomédica e bioética, sob a supervisão do conhecidíssimo Dr. Aníbal Gil Lopes, né? Instituto de Biofísica Carlos Chagas, filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dr. André atualmente é professor do setor de cultura religiosa do Departamento de Teologia da PUC-Rio. Obrigado pela presença, doutora Aícia e doutor André. Nós vamos começar então com a doutora Aícia. Doutora Aícia, a senhora tem 20 minutos e, se me permite, quando faltar 2, eu vou ser avisado e avisá-la aí. Muito obrigada. Desculpa. Queria chamar também a Vévila Junqueira, relatora dessa mesa. Por favor, desculpa o pequeno esquecimento. Doutora Aícia. Muito obrigada pela apresentação. É um grande prazer estar aqui hoje. Eu gostaria de agradecer o convite da Câmara Técnica de Doenças Raras do CFM, na pessoa da doutora Débora Guzmão, que me fez o convite. E venho hoje falar como uma especialista na área técnica pela Sociedade Brasileira de Genética Médica. E meu objetivo esta tarde é dar subsídios teóricos para que possamos, então, ter as discussões sobre os aspectos éticos de sigilo e privacidade na questão da incorporação de testes genéticos moleculares no sistema público de saúde no Brasil. Essas são as minhas fontes de financiamento, são todas agências de pesquisa oficiais, governamentais, tanto do Brasil quanto internacionais. Existem já propostos vários algoritmos que nos permitem tomar decisões em relação à solicitação e à interpretação de testes genéticos no contexto clínico. Eu ilustro aqui um desses algoritmos que foi proposto no início dos anos 2000 pelo National Institute of Health nos Estados Unidos e que propõe
que a tomada de decisões na hora da solicitação ou de indicação de um teste genético na prática clínica obedeça a 3 aspectos. O primeiro seria a validade clínica, que tem a ver com medidas epidemiológicas de sensibilidade e especificidade, com as quais nós médicos estamos bem habituados, ou seja, testes que tenham um bom valor discriminatório, que sejam positivos quando o indivíduo realmente tem a doença e negativos quando o indivíduo não tem a doença. Sabemos que na prática clínica, muitas vezes lidamos com testes, na maior parte das vezes com testes que não são 100% sensíveis ou específicos, e na questão dos testes genéticos, em geral, eles têm uma boa sensibilidade, mas falham muitas vezes na especificidade, já que, em virtude da complexidade das doenças genéticas, muitas vezes um teste negativo não nos confirma que o paciente realmente não tem a doença. Ele pode falhar na hora de identificar indivíduos saudáveis. O terceiro quesito, eu vou pular o segundo porque eu quero desenvolver um pouquinho mais esse assunto, seria da validade analítica, e esse quesito tem a ver com as características técnicas do teste genético, ou seja, a escolha da técnica adequada para o tipo de alteração genética que se quer identificar. E mesmo hoje em dia, com os testes genéticos mais avançados do ponto de vista técnico, nós temos que estar cientes de algumas das limitações de determinadas técnicas na hora de identificar alterações genéticas específicas. Então, o segundo quesito, que seria a utilidade clínica, é o menos objetivo dos 3, e ele tem a ver com o balanço de riscos e benefícios que podem estar envolvidos na hora da indicação de um teste genético na prática clínica. E quais seriam esses benefícios em potencial? Bom, o primeiro deles seria a elucidação diagnóstica em casos de dúvida, por ocasião do diagnóstico exclusivamente clínico. Ele pode nos fornecer informações sobre o prognóstico da doença ao estabelecer um diagnóstico mais específico, principalmente dos mecanismos biológicos que estão causando a doença. Em algumas situações, ele pode levar a uma mudança no tratamento que será escolhido, nas situações em que existem tratamentos específicos para determinadas etiologias genéticas, que não necessariamente precisam ser tratamentos genéticos, terapia gênica ou terapias de reposição enzimática, como vocês ouviram hoje de manhã. Pode ser simplesmente uma melhor escolha de combinação de medicamentos já disponíveis para aquele determinado defeito genético. Nós sabemos que o teste genético, apesar de muitas vezes ter um custo um tanto elevado, ele acaba diminuindo o custo final de investigação, já que ele pode dar uma resposta mais específica, e eu gosto muito de dar o exemplo, eu trabalho na área de doenças neurológicas, que muitas vezes um teste genético pode identificar a mutação que está levando à doença neurológica do paciente, sem que seja necessário ele repetir várias vezes exames do tipo ressonância magnética, às vezes exames invasivos, biópsias, etc. Então, isso pode economizar em termos financeiros e em termos de próprio sofrimento imposto ao paciente, muitas vezes por processos invasivos, na questão da investigação diagnóstica. Ele pode dar à família e ao paciente uma resposta sobre o que está causando a doença. Todos nós já encontramos na nossa prática clínica aquela situação em que vemos um casal trazendo uma criança doente, e muitas vezes existe um sentimento de culpa muito grande em relação a alguma coisa que deixou de ser feita ou que foi feita durante a gestação ou durante o desenvolvimento da criança, que os pais trazem essa
culpa, e quando estabelecemos que a etiologia é realmente genética, essa questão pode ser resolvida, ou melhor, resolvida e elaborada no seio da família. E, finalmente, mas não menos importante, é o teste que pode fornecer as informações mais precisas a respeito do aconselhamento genético com os riscos de recorrência ou ocorrência de anomalias genéticas. No entanto, não são só benefícios. Nós sabemos que existem riscos intrínsecos envolvidos na realização de testes genéticos. Pode haver, ao se confirmar uma etiologia genética, pode haver um aumento da sobrecarga naquele paciente e na família, ao ficarem cientes de que carregam uma mutação que pode ser transmitida a outros membros da família. Pode levar à discriminação em termos da questão de uma doença previamente existente, já que se trata de uma etiologia genética. Muitas vezes, como envolve outros indivíduos da família, quando estamos tratando de doenças hereditárias, isso pode prejudicar a própria comunicação dentro da família e pode haver uma exacerbação do estigma, muitas vezes presentes em doenças crônicas e debilitantes, quando se estabelece a etiologia genética. Então, a tomada de decisão em relação à utilidade clínica, ela vai se basear nesse balanço entre riscos e benefícios, e muitos desses riscos podem ser minimizados, se não totalmente eliminados, com o processo de aconselhamento e orientação pré- e pós-teste. Eu vou voltar a essa questão mais para frente. E o que mudou no diagnóstico molecular na era genômica? Então, só lembrando que nós fazemos diagnóstico genético molecular desde o início da década de 90, então da última década do século passado, mas no século XXI essas coisas mudaram, e mudaram muito pelo desenvolvimento tecnológico. E aqui eu mostro duas figuras que nós usamos no nosso processo de aconselhamento genético pré-teste na Unicamp, explicando aos nossos pacientes que, no passado, devido às limitações tecnológicas, o diagnóstico genético era feito como um pescador usando vara. Então, nós fazíamos um gene de cada vez, uma mutação de cada vez, num processo sequencial e de eliminação. Hoje em dia, com o desenvolvimento tecnológico, nós pescamos com uma rede. E podemos fazer análises tecnicamente complexas em paralelo, que podem nos fornecer ou identificar especificamente a alteração genética em questão, mas podem trazer também outras informações que nós temos que ter condição de saber interpretar e passar essa informação para o paciente e sua família. O paciente e a família também devem estar preparados para a tomada de decisão se querem saber ou não a respeito dessas informações adicionais. Então, a participação, o retorno da vontade do paciente e da família é importantíssima nessa nova era do aconselhamento genético, na era genômica. E muitas vezes nós pensamos que estamos tratando, lidando com uma laranja, e ao receber os resultados nós nos deparamos com um kiwi. Então nós temos que estar preparados para aqueles resultados não esperados diante desses testes genômicos. Eu só gostaria de colocar em contexto que, na verdade, são coisas relativamente recentes, que estamos lidando na medicina genômica. Lembrando que esse é um conceito do século XXI. Nós só podemos falar em medicina genômica a partir da finalização do sequenciamento do genoma humano, que aconteceu nos primeiros anos deste século. E a principal mudança que ocorreu foi a mudança tecnológica, e que levou de um processo laborioso e custoso que utilizávamos no passado para fazer o diagnóstico, às novas tecnologias genômicas que propiciaram a diminuição de custo e o aumento da capacidade e diminuição do tempo com o qual podemos realizar os testes genéticos hoje em dia.
E não é só apenas no sequenciamento do DNA que nós tivemos avanços também em outras técnicas que são capazes de olhar outras alterações genéticas, como as alterações estruturais ou microestruturais, através dos arrays cromossômicos. Então, nós temos técnicas hoje que são capazes de interrogar o genoma completo ou grandes partes do genoma humano e que podem ser aplicadas à prática clínica. E, desde aproximadamente 2010, 2011, essas tecnologias começaram a ser aplicadas cada vez mais à prática clínica, quer dizer, apesar de serem recentes, não são tão recentes assim, muito já aprendemos e já conseguimos estabelecer parâmetros de aplicação dessas técnicas no dia a dia do consultório. E só lembrando que uma dessas técnicas genômicas seria o sequenciamento completo do exoma humano, que representa 1 a 2% do genoma humano. Então, na verdade, nós estamos falando de sequenciar apenas uma fatia da maçã, que seria o genoma completo, mas que concentra a maior parte das variantes que são relevantes do ponto de vista clínico e que hoje em dia são passíveis de serem interpretadas como patogênicas ou possivelmente patogênicas e que podem estar associadas ao quadro clínico em questão. Com a possibilidade da utilização dessas técnicas, nós fomos capazes de apreciar a grande variabilidade que existe no genoma humano. Então, quando fazemos o sequenciamento completo do exoma, nós inicialmente partimos de aproximadamente 100 mil variantes e temos que, através de um processo de filtragem, chegar àquela variante genética que é responsável pela doença monogênica que nós estamos procurando. Então, aqui eu gostaria de salientar 2 aspectos importantes. Primeiro, que não é mágica. Partimos de um número grande de variantes genéticas e, através do conhecimento, vamos filtrando essas variantes até chegar numa única variante causal. Então, o conhecimento científico é importantíssimo. E um outro aspecto importante é que, quando eu falo de uma única variante, necessariamente eu estou me referindo a doenças monogênicas. Então, hoje, somente aquelas doenças que são causadas por alterações em um único gene ou um pequeno número de genes e que tenham uma responsabilidade em termos da carga genética ou da herdabilidade grande, é que são passíveis de diagnóstico. Nós não conseguimos hoje ainda fazer o diagnóstico de doenças complexas. É claro que esse cenário está mudando e mudando muito rapidamente. Com todo aquele processo de filtragem, nós temos que nos valer de uma série de tecnologias de informática ou de bioinformática, mas eu só gostaria de salientar que este processo final da filtragem de variantes para se encontrar aquela que está causando a doença não é feito pelo bioinformata. Necessariamente, nós precisamos do envolvimento do médico num processo de ida e volta para aprimorar o diagnóstico molecular. Então, não é simplesmente alguma coisa que eu coloco no computador e vai me sair magicamente um resultado. E para se chegar a essa variante causal, nós usamos conhecimento de vários aspectos, né? E esse slide serve para mostrar por que dizemos que esse resultado ele é dinâmico. Porque à medida que aumenta o nosso conhecimento a respeito do gene, função, da variante genética, uma variante que não era passível de interpretação como causadora da doença, pode passar a ser. Então, essa é uma outra característica que nós médicos não estamos habituados, que é a questão da variação ou do dinamicismo desses resultados. Eles podem mudar com o tempo à medida que mais conhecimento é gerado na área. Então, já existem classificações muito bem estabelecidas por organismos internacionais de como nós vamos relatar esses resultados nos laudos. Então, quanto a isso, não existe dúvida, mas lembrando que uma variante que pode ser de significado incerto hoje
pode, daqui a 6 meses, pelo avanço científico na área, ser reclassificada como patogênica ou como benigna. Então, esses padrões já existem e devem ser obedecidos na hora da elaboração dos laudos e na hora da comunicação dos resultados. Existem vários parâmetros que são utilizados, eu não vou me deter nisso por falta de tempo, mas também dizer que existem vários organismos internacionais, e se eu pudesse citar um como referência para os senhores, eu citaria a Global Alliance for Genomics and Health, que é um organismo internacional que está dedicado a promover ou acelerar o progresso na área da genômica humana. E ela tem desenvolvido vários documentos e produtos que ajudam não só o compartilhamento dos dados, como o avanço na área da medicina genômica de maneira ética e responsável. E um dos produtos muito interessantes gerados pela Aliança Global é justamente esse framework sobre o compartilhamento ético e responsável e seguro de dados genômicos e relacionados à saúde, que está publicado no website e que eu tive a oportunidade de auxiliar na tradução para o português. Então, já existe documentação extensa produzida a respeito dos aspectos éticos, dos aspectos de sigilo e dos aspectos de responsabilidade do médico, do pesquisador e de quem hospeda essas informações, que já estão produzidos e, inclusive, na língua portuguesa. A Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica tem se envolvido ativamente no Brasil, produzindo documentação também a este respeito. E aqui eu só queria salientar que também é promovido pelo Conselho Federal de Medicina, dentro do projeto Diretrizes, essa diretriz de testes preditivos, que foi publicada inicialmente em 2001, revista em 2007, e esse ano nós estamos revendo novamente, e que toca intimamente nesses aspectos, baseados na literatura produzida internacionalmente e no Brasil. Um outro aspecto relevante que a SBGM tem levado adiante são as questões técnicas, não necessariamente envolvendo uma grande discussão ética, mas isso está também compreendido nesse parecer, que foi feito por uma comissão técnica da sociedade, foi divulgado agora, recentemente, no Congresso Brasileiro de Genética Médica, e que está, inclusive, aberto para consulta pública. E aqui são 2 minutos. Aqui estão as pessoas envolvidas nesse grupo técnico. Eu sou a mais velha, todos os outros são jovens, o que mostra a pujança da genética médica no Brasil. Existem vários desafios específicos do exoma, eu já toquei em alguns deles, como o resultado que é variável, a questão dos achados adicionais ou dos achados incidentais, para os quais já existem uma série de diretrizes internacionais. Então, hoje em dia, nós sabemos muito bem quais são as diretrizes recomendadas internacionalmente para lidar com esses achados. Então, houve uma publicação em 2015, uma publicação novamente em 2017, e ela está sendo revista agora. O aconselhamento genético pré-teste é amplamente enfatizado em todas as situações, e principalmente na realização dos testes genômicos. Eu vou passar, então, essa questão do custo-efetividade, que eu não vou ter tempo, e lembrar do benefício imponderável do diagnóstico preciso para os nossos pacientes. Nós tivemos hoje, no período da manhã, uma série de depoimentos de pessoas que relataram o quão é importante se ter um diagnóstico específico. Nós tivemos, inclusive, um relato de uma pessoa falando especificamente: eu tenho mutação em tal gene, essa mutação específica, e isso é muito importante para os nossos pacientes que têm doenças raras e que muitas vezes não têm a possibilidade de um tratamento específico. Então, pelo menos, o diagnóstico preciso é um esforço que devemos implementar.
E só, finalmente, estou concluindo, lembrando que a doutora Joana Prota, que é minha aluna de doutorado, participou dessa comissão técnica que visou a análise de custo-benefício sobre a incorporação do sequenciamento do exoma humano para o diagnóstico da deficiência intelectual. Eu não vou ter tempo de mostrar, mas ela finalmente elaborou um parecer técnico juntamente com uma equipe da SBGM, enfatizando que esse parecer técnico vem no contexto de um fluxograma diagnóstico e a recomendação foi positiva para a incorporação, sendo que a portaria foi publicada em março deste ano. Novamente enfatizando que nós não sabemos ainda como isso será feito, não temos ainda a disponibilização de financiamento, mas pelo menos nós temos o reconhecimento de que essas técnicas moleculares elas tratam de que são factíveis do ponto de vista de custo-benefício. E eu encerro aqui a minha apresentação. Obrigado, professora. Vamos chamar agora o doutor André Soares. Doutor André, o senhor tem 20 minutos também. Boa tarde a todos. Agradeço o convite feito pelo CFM, na pessoa do Dr. Aníbal Gil. Bom, eu vou tratar um pouquinho com vocês sobre algumas questões relacionadas à ética, que envolve certamente sigilo e privacidade. Eu gostaria, antes de fato de entrar nos pontos desta minha fala, determinados, fazer uma distinção que eu acho que é necessária, né? Toda vez que nós tratamos do tema da ética, devemos ter em mente que a ética é uma daquelas áreas que afetam a todos nós, porque podemos ficar de fora de muitos debates, mas do debate ético não podemos ficar. Então, existe um posicionamento que devemos tomar sempre acerca do debate ético. E em ética nós costumamos dizer o seguinte: você pode escolher um lado, você pode escolher um outro lado, e você pode não escolher. Agora, não escolher, às vezes, é um lado bastante cruel, porque você deixa de manifestar, talvez, um elemento próprio da natureza humana, que é justamente o de tratar sobre o que significa o bem, o mal, aquilo que é útil e não é útil para você e para a sociedade, tendo em vista que ninguém pode fazer essa escolha isolado da sociedade. Então é sempre uma escolha de todos e o debate envolve a todos. Por isso que talvez em ética o que determina a escolha do debate é a tentativa de chegar ao consenso. E como o consenso é algo difícil, né, sobretudo porque se costuma dizer que em ética os nossos posicionamentos eles são frutos de acordos. Né? Atualmente, em algumas áreas do conhecimento filosófico, chega a se dizer que existe uma espécie de ficção moral. O que é ficção moral? Ficção moral é algo que eu não concordo, você não concorda, mas nós vamos fazer um ajuste, um acordo e vamos tentar, naquele momento, criar este pano de fundo, esta ficção, que vai valer por algum tempo, mas não vai valer por todo o tempo. E aí, quando aquilo for perdendo a sua validade, for esmaecendo, é hora de novamente a sociedade se reunir e novamente debater sobre aquele tema. Então, a ética, ela vive disso. Só que, como nós estamos falando de testes genéticos, nós temos também aqui uma distinção, e essa que eu queria tratar.
Bom, a primeira é aquela que diz respeito aos aspectos regulatórios. Existem muitas declarações, existem algumas legislações acerca da guarda, da proteção da privacidade. Eu poderia citar algumas e vou fazer isso. Por exemplo, o artigo 5º do inciso 10 da Constituição Federal do Brasil, onde se diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da pessoa. Bom, isso já está na Constituição brasileira. Então, esse é um aspecto regulatório, né, da proteção da intimidade. No artigo 7º da Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, da Unesco, de 1997, se diz a mesma coisa, né, protegendo a privacidade. Os dados genéticos relativos ao indivíduo identificável devem ter a sua confidencialidade assegurada. O mesmo faz o artigo 14, item B, da Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos. Bom, e assim vai. Nós vamos encontrar, ao longo de várias declarações, a defesa da privacidade, da intimidade, da confidencialidade. Bom, esses são aspectos regulatórios. Mas existe, dentro da questão ética, aspectos não regulatórios. Estes regulatórios nós podemos chamar de aspectos deontológicos. Para quem é profissional da área da saúde, então, esses aspectos regulatórios os obrigam de forma intrínseca, ou seja, eles precisam ser observados. Mas é evidente que, dentro da questão sobre a privacidade, sobre o sigilo, e vamos ver aqui, existem outros aspectos que não são regulados, mas que eles podem ser debatidos e que, no futuro, eles vão fazer parte, certamente, das novas declarações. Então, esses aspectos regulatórios, eles nasceram, por sua vez, de um debate. Bom, isso acontece não só dentro da área de saúde, da medicina, das outras áreas envolvidas no foco interdisciplinar do teste genético, mas envolve a sociedade como um todo. Ou seja, a ética é de interesse de todos nós, né? Da genética, da medicina, das outras áreas profissionais que fazem parte daquele contexto do tratamento e do cuidado, e também faz parte da vida das pessoas, da sociedade em geral, sobretudo daquelas que são portadoras de alguma doença rara. Então é muito importante que todos estejam conscientes e todos participem desse tipo de fórum, dos debates que vão ocorrendo. Bom, e o alvo do debate é sempre a preocupação fundamental com as liberdades e com a autonomia da pessoa humana. Portanto, a privacidade, quando falamos de privacidade, a privacidade é uma das manifestações da autonomia. Então, todo ser autônomo, ele tem privacidade. E ele utiliza a sua privacidade da maneira que bem entender. Bom, então, podemos dizer que o problema da privacidade, ou a reflexão sobre a privacidade, não é uma reflexão de fato deontológica, é uma reflexão hermenêutica. Significa que é uma reflexão interpretativa, como cada um de nós interpreta a sua privacidade e como cada um de nós escolhe utilizar da sua privacidade. Bom, como há uma variação disso entre os indivíduos que compõem a sociedade, então nós devemos ficar bem atentos de tal forma que, quando isto vai para o aspecto deontológico, ou seja, regulatório, é necessário que caiba ali, contemple ali todos os indivíduos que pensem a sua privacidade de formas bastante variadas. Então, portanto, o que está em jogo aqui é a autonomia, que em bioética nós poderíamos dizer que é o respeito pela autonomia do paciente. O respeito pela autonomia, o princípio da autonomia, o respeito à autonomia, dizemos que é um princípio teleológico, ou seja, é um princípio de finalidade. Então, a finalidade do profissional de saúde, do médico, mas do profissional de saúde em geral, é respeitar a autonomia do paciente. Esta é uma finalidade.
Bom, então esse princípio chamado de autonomia, de respeito à autonomia, ele é um princípio de fim. Mas significa, por outro lado, que nem sempre a prática profissional na área de saúde, do médico, nem sempre o teste, como foi muitas vezes mencionado aqui, ele vai dar a exata noção daquilo que se espera, ou se quer, né? A objetividade. A ideia, então, é que se respeite como fim, mas não necessariamente você vai conseguir, ao final, por exemplo, de um teste genético, poder oferecer um tratamento para aquela doença descoberta por ele. A finalidade era essa, mas naquele momento essa finalidade não foi, digamos, totalmente contemplada. Ela foi contemplada enquanto o teste foi feito, houve um diagnóstico, só não existe agora para aquela demanda um tratamento específico, ainda não. Bom, este é o princípio do respeito à autonomia, mas por outro lado isso acontece de outras formas. Quando, por exemplo, numa outra situação, um paciente deseja ter respeitada a sua autonomia porque defende um capricho que não pode ser atendido pelo médico. Bom, neste caso, inclusive de acordo com o próprio Código de Ética Médica, neste caso, o médico ele pode não ter esta finalidade como, digamos, prioritária, porque, caso contrário, este desejo, este capricho do paciente coloca em risco o ato profissional. Bom, e aí acaba se cometendo um malefício. Então deve haver aqui um equilíbrio entre o respeito à autonomia e o princípio conhecido por todos aqui da não maleficência. Mas por outro lado é bom esclarecer que não respeitar a autonomia quando ela é clara e justa, e quando é possível isso pode acarretar numa não maleficência, numa maleficência, tendo em vista que pode derivar daí alguns danos sociais, psicológicos. Então, esta autonomia deve ser ponderada pelo profissional na medida em que ele precisa saber se aquilo que o paciente manifesta é de fato razoável ou não. Talvez esse seja um problema também da ética, a questão da razoabilidade. De modo geral, quando tratamos de ética no sentido descritivo, como eu disse no início, o que é o bem, o que é o mal. Só que no debate, de fato, nós percebemos que há uma falta de consistência, às vezes, nestas descrições ou definições. Por isso que alguns optam, às vezes, por uma postura ética chamada de não cognitivista. Ou seja, não é possível conhecer o que é bom, o que é mal, não é possível. Bom, se não é possível, então como é que nós vamos fazer? Bom, então, a tentativa de dar solução a este problema é encontrar caminhos. E um dos caminhos é justamente um equilíbrio, que a gente chama de equilíbrio reflexivo. Este equilíbrio tem de um lado a multiplicidade de valores que cada um de nós possui, por conta de suas escalas de valores, pela educação que recebeu, pelas crenças morais que possui, e por outro lado, a utilidade daquilo que se crê na vida prática, que eu poderia chamar aqui de prescritividade. Significa que nem tudo aquilo que nós cremos prescreve a nós. Vou dar um exemplo. Bom, eu gostaria que a minha autonomia fosse respeitada sempre. Né? Gostaria. Então, eu faço qualquer atividade e tenho o desejo de que nessas atividades que eu realizo, eu seja sempre considerado e perguntado se eu gosto delas, não gosto delas, desejo continuar a fazê-las ou não. Vamos pensar numa outra situação. Eu desejo ter a minha autonomia respeitada, mas eu acabei de descobrir que um parente meu fez um teste.
E eu descobri que esse parente meu que fez um teste resolveu usar do seu direito de não saber o resultado. Bom, algumas declarações, aspectos esses regulatórios, defendem este direito, o direito de não saber. Só que eu não fiquei muito contente com a decisão que meu parente tomou. Porque eu entendo que, naquele teste, ele poderia ter descoberto alguma coisa que poderia me afetar. Meu irmão, minha irmã, ele fez um teste que eu acho que, sabendo o resultado, aquilo poderia me afetar. Ou seja, eu quero ter a minha autonomia respeitada, mas quando chegou a vez dele, de ter a autonomia dele respeitada, isso eu não quero, porque eu acho que lá tem alguma coisa que me interessa. Então, quando colocamos na mesa o conceito de respeito à autonomia, e aqui dentro a privacidade e o direito, por exemplo, de não saber, isto deve prescrever a todos, e não só a alguns. Ou seja, prescreve o que defende e prescreve aquele que, num outro momento, ele acha, então, que não deveria a pessoa ter este direito de não saber. Mesmo porque há muitos que entendem que não saber não é, de fato, um direito. Porque você poderia proteger muita gente, você poderia ajudar alguns familiares a iniciar uma pesquisa, e você poderia também ajudar o sistema de saúde. Ou seja, não causando impacto doloroso nas contas ao final. Bom, estou dizendo isso porque este aqui é o aspecto chamado não regulatório, é o aspecto do debate. Ele não é deontológico, ele não nos obriga, mas ele nos obriga, por outro lado, de forma não deontológica, de forma hermenêutica, a tomar uma posição, a participar dele. Ainda que as declarações que nós conhecemos, elas defendem, por exemplo, este direito de não saber. Então, outro fato importante é o relacionado à confidencialidade, o sigilo. Ou seja, o uso abusivo da informação, ela é danosa. Isto acontece tanto no teste, quanto, por exemplo, no aconselhamento. Ou seja, não conseguir usar os dados adequadamente. Ou seja, a falta de proteção dos dados, por um motivo qualquer, o vazamento desses dados, interessa a muita gente. Bom, e é claro que, digamos então, que o dado tenha se desviado, usado de uma maneira não muito honrosa, e essa pessoa agora terá um problema. Poderá ter um problema na busca de um emprego, de uma colocação profissional. Poderá ter problemas para contratar um plano de saúde, porque não aceitarão que ele tenha uma doença pré-existente que a qualquer momento pode disparar, e ele causará um problema, um dano grande ao plano. Terá problemas num seguro de vida, e terá ainda um outro problema familiar, que é o que a gente pode chamar aqui de ressentimento genético. Ou seja, toda doença que me vem, a culpa é dos meus progenitores, é da minha geração anterior. No final das contas, você tem um ressentimento que ele também faz você olhar os seus familiares como responsáveis absolutos pelas doenças que você vai adquirindo ao longo da vida. É uma forma simplista de ver, inclusive, o fator genético. Ou seja, acompanhado dessa maneira, desse esclarecimento do por que fazer o teste antes e depois, o que me sobrevém depois, é necessário que haja um acompanhamento, e é necessário que, junto, então, com todo esse processo de evolução biotecnológica, nasça também um processo de educação do próprio usuário e do paciente, para que ele consiga entender exatamente o que está acontecendo.
Bom, nós sabemos que é algo fantástico, né, saber o que você tem, ter a ideia de que você pode tratar o que você tem e que naquele momento é desconhecido. Mas também pode ser algo muito terrível saber que você tem algo e que não pode fazer nada por isso. Então é um paradoxo do chamado doente-são. Você é doente, mas está são. Olha para você, está bem, mas no futuro o seu futuro pode guardar surpresas que você desconhece. Então é necessário que haja uma compreensão mais alargada disso e que isto faça parte, evidentemente, do debate ético. Caso contrário, ou de um lado estaremos falando só dos aspectos regulatórios, o que devemos fazer, e do outro lado, poderemos estar aqui debatendo sobre firulas filosóficas que não levarão a coisa alguma, de um lado e do outro. Então, é necessário que haja um equilíbrio entre a reflexão e que essa reflexão tenha uma finalidade, e, por outro lado, é que a realidade ela possa, digamos, ir aos poucos, sendo bem interpretada pela nossa capacidade de conceber o que é bom. Então, o que é bom não é o que é bom para mim. O que é bom é o que é bom para a coletividade. Bom, isso não resulta em tarefa fácil. E o que é bom está regulado, precisa prescrever a todos. Caso contrário, é bom quando você impõe, mas não é bom quando alguém impõe aquilo que você regulou a você mesmo. É o que eu dizia anteriormente, né? Ou seja, eu defendo que alguém tenha o direito de não saber, mas quando essa pessoa que exerce o seu direito de não saber está relacionada a mim, eu fico um pouco preocupado, porque ali pode ter alguma coisa que me interessa. Então, não é tão simples assim. Bom, e depois, falando ainda de confidencialidade, um segundo capítulo disto, está relacionado ao fato de saber se a confidencialidade, o sigilo, deve ser absoluto ou não. Existe um bioticista famoso chamado Javier Gaffo, e Javier Gaffo dizia o seguinte: a confidencialidade não deve ser entendida como absoluta. Bom, outros seguem o mesmo pensamento, pelo fato de que em casos onde pessoas poderiam ser protegidas, onde pessoas poderiam ter um cuidado antecipado, neste caso, a confidencialidade, digamos, ficaria entre parênteses. Ou seja, a proteção da vida, o cuidado com o outro, não pode ser menor do que a confidencialidade. É um aspecto do debate. Como eu estou dizendo a vocês, este é um debate que está para fora das bordas dos aspectos regulatórios, mas ele precisa ser tratado. É ou não é? É o que nós precisamos debater. Ou seja, a confidencialidade deve ser defendida absolutamente ou ela deve ser defendida relativamente? Quando entra em cena alguns elementos que nós também precisamos elencar. Quais os elementos que, entrando em cena, digamos então, relativizam ou não absolutizam a confidencialidade? André, 2 minutos. Tá? Bom, então, para encerrar, eu gostaria de citar aqui 3 pontos. Bom, talvez eles sirvam para uma reflexão pessoal. O desrespeito à privacidade e a quebra do acordo de confidencialidade resultam do não reconhecimento da individualidade e do direito fundamental à liberdade, que se traduz num processo de coisificação, de instrumentalização,
que é, na verdade, o esquecimento do reconhecimento do outro como pessoa, que tem liberdade de fazer escolhas. 2. A relação estabelecida entre prática médica e sociedade, ela se faz em nível de confiabilidade e transparência, o que nós hoje chamamos de compliance. Não havendo tais elementos, nem o outro pode gozar de solidez. E por último, somente o paciente é hermeneuta da sua privacidade. Por isso, é dado a ele o direito de dispor sobre suas informações na relação com o médico da forma que lhe aprouver. É sobre este ponto que incide o juízo acerca do sigilo. Muito obrigado.